Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esta celebração da Semana Nacional da OASE. Neste ano vivenciamos um tempo diferente, com muitos desafios e que geraram inquietações e angústias. Como OASE, tivemos que suspender o encontrar-se, mas sempre mantivemos o sentimento de comunhão, também com criatividade no servir e no dar testemunho no tempo presente. Nos alegramos em celebrar na certeza de estarmos em comunhão com muitas irmãs através desta celebração, mas especialmente em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, animadas e animados pelo Espírito Santo, celebramos, e a palavra que nos une está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, lema da nossa igreja neste ano, e diz o seguinte: Jesus Cristo diz: eu escolhi vocês para que deem fruto. Que esta palavra de Jesus seja alimento para nosso pensar e agir. Abençoada celebração a todos, a todas e todos nós. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nessa fraterna família dos filhos do Senhor. Lá, 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 Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Por isso queremos reconhecer diante de Deus que somos pecadoras e pecadores e confessar o nosso pecado, implorando pela misericórdia de Deus para que nossa vida encontre salvação. Oremos. ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Deus de misericórdia, nesta celebração, lembramos com alegria das sementes do Evangelho que recebemos abundantemente de Ti, mas que nem sempre semeamos incondicionalmente na vida do nosso próximo. Temos sido fracas e fracos na fé ao escolhermos o solo aonde lançar a Tua palavra. Pré-julgamos para ver quem merece ou não a nossa ajuda e, por causa disso, muitas vezes deixamos de anunciar e praticar o Teu amor. Por isso pedimos-te perdão. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Tua palavra nos convoca a produzirmos bons frutos, mas confessamos que somos impedidos de fazê-lo por causa de nosso egoísmo, ganância, injustiça, intolerâncias, extremismos, vaidades, mágoas e preconceitos. Perdoa-nos por isso e ajuda-nos a superar esses nossos limites e a prosperar na promoção da vida plena para todas as pessoas. Por isso, pedimos-te perdão.
Deus da justiça, reconhecemos que pecamos constantemente contra Ti e contra o nosso próximo, em palavras, pensamentos e ações. Nos envergonhamos e condena, nos envergonha e nos condena. Sabemos que merecemos o Teu castigo, mas pela graça ofertada em Jesus, imploramos por piedade. Por isso, pedimos-Te perdão. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, o barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Dai-nos o Teu Espírito Santo, para que andemos em vida nova e sejamos as promotoras e promotores do sinal do Teu reino nesse mundo. Que a nossa vida seja uma colheita farta de bons frutos no agir do Espírito Santo, produzindo a verdade, a justiça, a bondade, a pureza e a misericórdia, o perdão e a reconciliação por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Querido e bondoso Deus, em todos os tempos sempre orientaste o teu povo, superando suas crises e colocando-te junto dele. Hoje nós também precisamos de tua presença, orientação e sabedoria. Por isso te pedimos, abra o nosso ouvido e coração, para que a tua palavra encontre solo fértil em nossa vida e possa também frutificar, para que o mundo creia, seja salvo e o teu nome seja exaltado sobre todos os nomes. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, te pedimos. Amém. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vem, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos do teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolos, me chamas, vem, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vem, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo este culto. Gostaria de convidá-los neste momento a termos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento, para que possamos compreender a Tua palavra. Enquanto lermos o Teu livro, Salvador, abre os nossos olhos e também
os nossos corações, para entendermos qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, que revelas a nós mediante o Evangelho do teu Filho Jesus Cristo, mediante a tua Sagrada Escritura. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. A videira e os ramos. O tema da Semana Nacional da Oase, pelo batismo desafiadas a semear, a florescer e a dar frutos na fé, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 9, é um tema desafiador. E eu gostaria de destacar alguns pontos essenciais nesta celebração da Oase. E antes de nos determos na leitura do texto bíblico, quero convidar quem tem suas Bíblias, que tem a sua Bíblia à disposição, que a deixe reservada por um momento. Pois, primeiramente, eu quero falar sobre o batismo. Vamos lembrar as palavras do reformador Martim Lutero no Catecismo Menor. Que significa este batizar com água? Significa que por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos. E por sua vez deve sair e ressurgir nova pessoa, que vive em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Onde está escrito isto? Continua o catecismo. Paulo diz na carta aos Romanos, no 6º capítulo: assim, quando fomos batizados, fomos enterrados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pelo batismo, também somos enxertados na comunhão do corpo de Cristo, a sua igreja. E aqui, de maneira especial, cabe um alerta que vem das palavras de Jesus, a partir do que veremos adiante. Participar dos benefícios desta comunhão, sem fé verdadeira, sem verdadeiro discipulado, é juízo. Cabe lembrar que para o reformador Martim Lutero, existe uma ligação profunda e inseparável entre a promessa de Deus e a fé. No Catecismo Maior, o reformador ainda escreveu: quem crer e for batizado será salvo, remetendo-nos às palavras de Jesus no Evangelho segundo Marcos. Isto é, somente a fé torna a pessoa digna de receber com o proveito a salutar e divina água. Pois já que isso é oferecido e prometido aqui nas palavras água e com a água, não pode ser recebido de outro modo, senão o de crê-lo de coração. Segue o reformador: de nada aproveita sem a fé, ainda que em si mesmo é tesouro divino e inestimável. Por isso é coisa certa: o que não é por fé, diz Lutero, nada contribui, nada recebe. Afinal, o que o reformador quer nos dizer aqui? A pessoa que despreza o sacramento, a pessoa que não leva a sua vida cristã a sério, recebem sim o sacramento, mas para juízo e para condenação. Muito importante. E agora, pegue a sua Bíblia. Uma vez emoldurado para nós o que é batismo dentro da nossa fé luterana, quero convidá-los a abrirem em João, capítulo 15, versículo 1 a 9. João 15, 1 a 9. Capítulo 15, versículos 1 a 9, texto programado para este dia.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, diz Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Perdão, em João 15, 1-9, nós estamos diante do discurso de despedida de Jesus que segue. Ele já começara antes. É um discurso de despedida que o Senhor dirige aos seus discípulos antes de abraçar a cruz. Num contexto mais amplo, os versículos 1 e 8 e 9 a 16 são interrelacionados. Ambos blocos, o bloco maior do que lemos ainda, falam de permanecer. O primeiro bloco fala-nos de permanecer em Jesus, a videira. O segundo bloco, de 9 a 16, fala-nos de permanecer no amor de Jesus. O objetivo da permanência do discípulo, revelada nesses blocos, é a fecundidade, é dar fruto. E esta fecundidade está relacionada intimamente à oração. A videira, na Bíblia, no Antigo Testamento, era um símbolo do povo de Israel. E agora Jesus se revela como a videira verdadeira, o Israel espiritual de Deus que veio ao mundo. Juntamente com ele, revelam-se também aqueles que estão enxertados nele. Jesus está dizendo que ele é o Israel verdadeiro. E agora de todas as tribos, povos e raças, aqueles que Deus de antemão já escolheu irão ser enxertados em Jesus e formarão o povo de Deus. Não mais restrito a uma localidade geográfica, não mais restrito agora a uma etnia específica. O povo de Deus agora é todo aquele que crê em todo lugar. Aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Há muitos aspectos importantes nessa passagem das Sagradas Escrituras. Contudo, hoje eu quero aprofundar alguns aspectos específicos em torno do tema discipulado, ou, se preferir, seguimento. Vamos ver 3 aspectos: permanência, fé e fruto. Permanência e fé, o primeiro bloco. Eu sou a videira, vós os ramos ou varas, conforme algumas traduções. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Aqui Jesus nos revela uma verdade que necessita ser levada muito a sério. Ele faz um contraponto entre os ramos ou varas frutíferas e os ramos ou varas infrutíferas. A lição é direta e objetiva. Ou a pessoa permanece na videira e é um ramo que produz fruto, ou como ramo infrutífero, ela será arremessada para fora e será queimada.
Vejam, no capítulo 2, versículos 23 a 25 do mesmo evangelho, João adverte-nos: estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, ou seja, creram em Jesus. Mas, notem bem, diz a palavra de Deus, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus enxergava as pessoas como sendo transparentes. Jesus enxergava os corações, ele conhecia a natureza humana. O Evangelho de João, portanto, nos revela que existe uma fé em Jesus, ou uma crença que é superficial, transitória, que pode ser baseada unicamente em milagres, como no caso ali do capítulo 2. As pessoas diziam que criam no seu nome porque viam aqueles milagres. Mas esta fé não é fundamentada na confiança em quem Jesus realmente é. Essa distinção separa os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. Pessoas como essas estão de alguma forma conectadas ou unidas a Jesus, o bastante para que elas possam ser chamadas até mesmo de discípulos. Ainda assim, não são discípulos verdadeiros. Lembram? Quando o discurso de Jesus se tornou mais duro, o que aconteceu com as multidões? Multidões que se autodenominavam com certeza discípulos do Mestre, do Senhor, o abandonaram. Esta é uma fé falsa, instável, porque ela se baseia nos anseios humanos, se baseia naquilo que Deus pode dar em Cristo Jesus e não em quem Deus é e se revela através de Cristo Jesus. É uma fé por interesses. Já contara outra vez essa história, mas cabe repetir. Eu tenho uma filha de 4 anos. E em determinado momento ela começou a chantagear. Se tu não me deres aquilo que eu quero, eu não vou te amar mais. Assim é a fé falsa. Ela se baseia nos benefícios que pode receber, nos desejos do seu coração satisfeitos. Ela não se deleita, não se alegra na pessoa do Redentor, mas somente nos benefícios que pode obter neste relacionamento. Esta fé não se sustenta, é instável. Contudo, a perseverança, a permanência é a marca ou sinal da verdadeira fé. Jesus já deixara claro, como vimos no capítulo 8, 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existem então 2 tipos de fé: a volúvel, a inconstante, e a salvífica, baseada no permanecer em Jesus. Portanto, permanecer em Jesus e Jesus permanecer nos discípulos pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, é o grande distintivo da verdadeira fé e também do verdadeiro discípulo. Vejam, Jesus e sua revelação, seus ensinos, são praticamente intercambiáveis, pois Jesus é a revelação máxima de Deus feito gente. Jesus é o Deus da palavra e Jesus é a própria palavra de Deus. Veja, Jesus, ele não comunica a palavra de Deus somente. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra feita pessoa. Isso é maravilhoso. Guardar a palavra de Jesus e ter comunhão e permanecer e praticá-la significa ter comunhão profunda com o próprio Jesus. A palavra de Jesus difere de qualquer filosofias ou religiões em que se tem um mestre, um guru, um filósofo que dita preceitos.
abstratos que você interioriza para a sua vida, não. Aquilo que Jesus diz é a expressão exata de quem Jesus é. Guardar e praticar sua palavra significa ter um relacionamento vivo com Ele. Repito, Jesus é o Deus da palavra. E a própria palavra de Deus, o Verbo, é assim que inicia o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E adiante João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ainda Hebreus, no seu primeiro capítulo, no início da carta, nos relata que Deus falou de diversas maneiras aos pais, através dos profetas, mas agora Ele nos fala diretamente pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. O Filho que é a imagem do Deus invisível. O Filho que comunica as verdades que estão no coração da divindade, da Trindade. As palavras do Senhor devem estar afixadas na mente e coração do verdadeiro discípulo, fluindo como a seiva da vida que corre no interior da videira, levando à obediência. Assim, de forma natural, o discípulo é conformado a Jesus e passa a frutificar. O discípulo verdadeiramente obediente mostra-se também ativo em oração, uma vez que tudo o que ele pede se conforma à vontade de Deus. Como assim? Quando eu era criança, eu lembro, a minha avó, que era uma pessoa muito crente no Senhor Jesus, tinha no armário, onde ela guardava o café solúvel, o açúcar e as coisas de café, um xerox envelhecido e colado com durex que dizia o seguinte: a oração não muda a Deus, mas transforma a minha vida. O verdadeiro cristão, aquele que está enxertado na videira, que tem um relacionamento profundo com a viva palavra do Deus vivo, revelada em seu Filho Jesus Cristo, esse agora começa a orar a maneira que o seu Senhor também orou. Seja feita a tua vontade. Seja como tu queres. A oração muda a nossa vida na medida em que a conforma à vontade de Deus. E não haverá desejo maior no coração do cristão, enxertado na videira que é Jesus Cristo, do que deixar toda a seiva da vida que corre pelo tronco dessa bendita videira, vivificá-lo também. E aí ele vai orar: Senhor, poda aquilo na minha vida que te desagrada. Transforma os meus sentimentos, muda os meus afetos. Que o meu coração não queira outra coisa desta vida, a não ser se alegrar plenamente em Ti. Buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça, e Te honrar todos os dias e Te glorificar. E quando isto vai acontecendo, o fruto vai aparecendo. Portanto, não existem verdadeiros cristãos sem fruto. E agora vamos ver a questão dos frutos. Jesus deixa claro que frutificar é a marca agora infalível do verdadeiro cristianismo. Quem não frutifica em Jesus, portanto, é galho seco. Não existe vida neste galho. Galho seco nunca dá fruto, nunca deram frutos também os galhos secos. E quando falamos sobre fruto, a nossa primeira tendência é logo pensar em obras, feitos, atitudes apenas. Mas é muito mais do que isso. Quando falamos aqui de fruto, nós falamos do caráter de Jesus sendo moldado em nós. Paulo diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E eu não sei, quem me ouve aqui, se teve algum irmão ou irmã mais velho e que se espelhou nele.
dizendo: eu quero ser como meu irmão. Hoje, meio-dia, no almoço, a minha filha mais nova disse: eu quero ir para a escola, quero ir para o colégio, para estudar com a Sara, que é a minha filha mais velha. Ela se espelha na irmã. Frutificar é desejar que o caráter de Cristo seja moldado em nós pelo Espírito do Pai e do Filho que agora em nós habita, uma vez enxertados na videira. É uma questão de caráter e semelhança de Cristo. E sim, depois que isto começa a ser formado em nós, as nossas obras vão testificar quem é o Senhor da nossa vida. E aí não é à toa que a palavra cristão significa o quê? Pequenos cristos. O quanto do caráter de Cristo está sendo moldado em nossas vidas. Ora, se estamos enxertados, inseridos na videira, e se na videira corre santo e maravilhoso fluir de vida, seiva de vida, é natural que nós iremos agir de acordo com a seiva que nos alimenta. A permanência em Jesus e em sua palavra nos molda conforme o seu caráter. O caráter de Cristo, para quê? Para a glória de Deus. Vejam, Deus glorifica a si mesmo por intermédio de seu Filho, pois ambos são um. Em consequência da obra redentora da cruz, o discípulo verdadeiro de Jesus, tomando parte da vida abundante da videira, tem as suas orações respondidas por Jesus, para que Deus seja glorificado através da sua vida, para que as pessoas olhem para a vida daquele e dizem: olha, o fruto não cai longe do pé. Não é assim que se diz em situações, em alguns lugares, né? Quando alguém puxa aos seus familiares, o fruto não cai longe do pé da árvore. E a grande questão aqui é que, se olhando para nós, as pessoas conseguem identificar em qual árvore nós estamos enxertados, inseridos, qual é o fruto disso tudo. Oramos para que a nova vida em Cristo frutifique em nós. Através de vidas transformadas pela cruz do Filho e unidos a Ele em obediência, o Pai é glorificado. E Paulo resume bem essa realidade ao escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais com outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se Paulo diz que as coisas mais elementares, das quais nós não podemos abrir mão, que é comer e beber, devem ser feitas para que Deus seja glorificado, imagine o resto. Qual foi a última vez que você tomou um copo de água para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você comeu uma comida gostosa para a glória de Deus? Agora, se olharmos esse texto, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que Jesus quer dizer? A ausência de fruto é prenúncio de juízo. E esse juízo é representado pelo fogo. Por quê? Por que é feito isso com aquele que não produz fruto? Porque o galho que não produz fruto tira a glória devida a Deus. Quem não vive para a glória de Deus, vive para a sua própria glória. E quem vive para a sua própria glória, ainda está com o coração seduzido pelo discurso da serpente em Gênesis 3. O que a serpente promete ao ser humano em Gênesis 3? Vocês serão como Deus. E se eu busco a minha própria glória, eu vivo para mim mesmo, e eu me torno Deus para mim mesmo, e não vivo para Deus.
há aqui uma grave advertência de Jesus. Olhemos para a igreja nesse momento como um vinhedo. E dentro desse vinhedo existem alguns que parecem com galhos. Agem como galhos de maneira superficial. Mas quando você realmente olha para eles, são infrutíferos, são incrédulos, não são ligados à videira, estão secos. Mesmo tomando parte dos benefícios do povo de Deus, mesmo sendo batizados. Lutero afirma: se alguém busca a eficácia do sacramento, separado das promessas e sem a fé, trabalha em vão e encontra condenação. Séria advertência também do reformador. Estes serão julgados, eles serão arrancados, eles serão condenados, eles serão lançados ao inferno. Aqui também cabe outra advertência. Esse não é um chamado para você julgar os outros, mas para examinar a si mesmo. Muitos talvez estivessem pensando, fulano, beltrano, ciclano, não olhe para si agora. Agora vocês podem me perguntar, pastor, o que afinal é uma vida frutífera? O versículo 9 nos auxilia: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. O relacionamento entre o Pai e o Filho é o modelo do relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Isso está patente, está claro em todo o Evangelho de João de maneira magnífica. O modelo de amor da Trindade é o modelo do amor de Jesus para com os seus. E por meio do Filho, o Pai também nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai nos ama e revela esse amor no Filho para conosco, para com os seus. Permanecemos no amor de Jesus da mesma forma que Ele permaneceu no amor do Pai pela obediência. No versículo 29 do mesmo capítulo 15, nós lemos Jesus dizendo: e aquele que me enviou, ou seja, o Pai, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Lembram da oração que vimos há pouco? Pai, seja feita a tua vontade. O Filho sempre fez a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era a vontade também do Filho. E agora este modelo de obediência também nos é apresentado por Jesus. Mas veja, amar a Deus e obedecê-lo, esta realidade só é possível porque a graça da cruz opera mediante o Espírito Santo na vida dos discípulos verdadeiros. Não é uma obra nossa, do homem natural, é uma obra sobrenatural. João fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, nós amamos a Ele, ou seja, a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O amor primeiro de Deus, o agir de Deus em nosso favor, que nos transforma, que nos converte, que nos regenera, agora nos permite amá-lo e obedecê-lo. Este é o fardo leve de Jesus. Não é legalismo, é alegria. Servir e amar ao Senhor. Agora vocês podem me perguntar, como essa realidade se manifesta praticamente em minha vida? E aqui cabe trazer a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Ali Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Contra estas coisas não há lei,
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vejam, Paulo aqui contrapõe as obras da carne e o fruto do espírito. Há uma diferença interessante entre obra e fruto. Obra aponta para feitos humanos, tem caráter instantâneo, pois o ser humano, depois da queda, já nasce com a sua despensa cheias de obras malignas e pecadoras, obras perversas, mas o fruto não. Gente, uma árvore não produz fruto da noite para o dia. Há todo um processo que envolve sol, chuva, adubo, poda, saúde das folhas, dentre outros fatores. Por fim, como consequência de todo esse cuidado, haverá o quê? O fruto. Para produzir o fruto do Espírito, que é o amor, demanda um processo contínuo de crescimento espiritual, expressado pelo termo andar no Espírito. O fruto do Espírito é o produto normal e espontâneo de todo crente guiado pelo Espírito Santo e verdadeiramente enxertado em Cristo. Vejam, Paulo não fala de frutos, como alguns dizem, mas é fruto no singular. São várias virtudes que fazem parte de uma única coisa, como gomos de uma bergamota. Imagine uma bergamota, mexerica, tangerina, conforme o lugar do Brasil em que você está me ouvindo aqui. O fruto do Espírito é um amor. O amor é o fruto do Espírito, porque o amor é o cumprimento da lei. Então, o amor é o fruto do Espírito. Ele é produzido quando andamos no Espírito, ou seja, quando permanecemos em Cristo e as palavras de Cristo permanecem ativas em nós. Mas agora vocês podem perguntar, mas se o fruto do Espírito é amor, o que seriam as outras virtudes que Paulo cita? Gravem bem isso. Elas são o modo como o amor se manifesta na vida do cristão, sendo, portanto, o cumprimento da lei de Deus. O amor é o fruto do Espírito. E as virtudes que Paulo cita são o amor sendo colocado em prática. Veja, é o amor atuando nos sentidos. Alegria e paz é o amor de Deus atuando nos nossos sentidos. Alegria no Senhor, plenitude na presença e na comunhão com Deus, e paz porque fomos reconciliados com Deus mediante Jesus Cristo. Éramos inimigos e em Cristo temos os nossos pecados perdoados e Ele nos imputa, Ele nos coloca sobre nós a sua justiça. Ela nos é imputada, a justiça de Cristo. Somos declarados justos pelo que Jesus fez. E assim não há mais inimizade entre o ser humano e o verdadeiro discípulo. Então ele tem alegria e paz no Senhor. Então, alegria e paz é o amor atuando em nossos sentidos. Paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e autocontrole é o amor atuando no nosso relacionamento com o próximo. E aqui nós temos o cumprimento da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, por intermédio de Jesus, e ao próximo como a nós mesmos nestas atitudes e virtudes. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Dessa forma, o fruto do Espírito, o amor, se evidencia em bons relacionamentos dentro da igreja, fortalecendo a unidade do corpo de Cristo. E nesse sentido, entendemos a partir das palavras de Jesus em João 15, 1-9, que o resultado dessa união de crentes com Jesus, a videira, é uma comunidade de amor que glorifica a Deus.
Igreja é uma comunidade de amor que glorifica a Deus. Um dos aspectos centrais dessa comunidade formada de crentes, moldados individualmente segundo o caráter de Cristo, é o evangelismo e a missão. Por isso, essa união transformadora de amor entre os crentes e Jesus nunca pode se tornar um grupo tranquilo, fechado em uma bolha exclusivista, do qual somente os que estão lá dentro podem participar. O discípulo verdadeiro segue ao Senhor Jesus missionário, que deixou a glória dos céus para resgatar o seu povo disperso entre as nações, a fim de trazê-los à comunhão amorosa que ele desfruta com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é missionário por excelência. Portanto, essa maravilhosa união com a videira verdadeira, por sua própria natureza missionária, é uma união, uma intimidade que procura incluir outros na esfera desse amor, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. É aquela alegria, eu estou na videira. Que comunhão gostosa. Que comunidade de amor é a minha igreja. Mas sempre há espaço para mais um, mais dois, mais três, mais 4, 100, 200, 1000, conforme a vontade soberana de Deus. Para aplicar em nossas vidas. Portanto, permanecer em Jesus e Jesus permanecer neles pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, é o grande distintivo da verdadeira fé e dos verdadeiros discípulos, que consequentemente frutificam. Estes agora, em oração, são conformados diariamente à imagem de Jesus Cristo, conformados ao caráter de Jesus para a glória de Deus. Mas você pode perguntar: pastor, como saber se sou um cristão frutífero, se estou em Cristo, vivendo o meu batismo como nova criatura? Olhe o seu fruto. Fazendo uma radiografia a partir de Gálatas 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O fruto do amor com suas virtudes está presente em sua vida? Faça essa pergunta. Como esse fruto se revela? Bem, faça a si mesmo as seguintes perguntas a partir destes 3 sinais de uma vida frutífera. Primeiro sinal: o caráter de Jesus sendo formado individualmente no crente pela palavra de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo. Você está em Cristo e Ele está em você. Tens experimentado esta realidade? Você pode dizer que está em Cristo e Cristo está em você pela sua palavra? Tens amado e experimentado alegria e paz com Deus em teu coração? Segundo sinal: a união de crentes com Jesus forma uma comunidade de amor que glorifica a Deus. Como você vive a sua vida comunitária? Como estão os teus relacionamentos fraternos? Há paciência? Há benignidade? Há bondade? Fé, mansidão, autocontrole? O primeiro sinal e a primeira pergunta, repita, se há o quê? Paz e alegria no Senhor. Tens experimentado a reconciliação, o perdão e a justificação de Deus? Segundo, como estão os teus relacionamentos na vida comunitária com os irmãos? Terceiro sinal: essa comunidade de amor não é fechada em si mesma, ela se empenhará no evangelho e na missão. E aí vem a pergunta: você é sócio da igreja ou enxerto vivo na videira? A missão de Deus no mundo para resgatar os perdidos tem feito o teu coração arder? Agora lembre-se que uma vez que sejas um discípulo verdadeiro, com uma fé viva, Deus fará uma obra dentro da tua vida,
E gradualmente, mais e mais você chegará ao ponto em que você odiará as coisas que Deus odeia, toda a expressão do mal e todo o pecado. E amará mais e mais as coisas que Deus ama. Isso irá realmente acontecer. Irá de fato acontecer na vida de todo aquele que verdadeiramente está enxertado em Cristo. E esta obra continuará até o dia em que você for para a glória. Para continuar na videira é preciso reconhecer este tremendo, sobrenatural trabalho da graça da cruz, que vem sendo feito em sua vida, e permanecer nisto. Viver na realidade de que você se tornou unido a Jesus Cristo. E o batismo quer ser uma lembrança constante, uma lembrança viva e diária dessa realidade. Não despreze esta lembrança e este chamado. Você é uma nova criatura, fluindo de Jesus. E fluir de Jesus é nunca parar de ser nutrido pelo chamado do Espírito Santo, pela palavra de Deus, a divina seiva do Senhor. Veja, não é por obras, não é fazendo algo, é reconhecendo o que Deus fez por você na cruz. É aceitar pela fé o que foi feito por você e deixar esta obra transformá-lo. Deus fez de você uma parte do seu Filho, a videira verdadeira. Não despreze este dom. Não se deixe secar. E Ele está fluindo. Ele está fluindo o seu poder através da videira para os galhos. Pela sua palavra Deus nos fala. Veja, ouça. Você possui um propósito. O fruto que surge da vida que eu lhe darei. Não tente ser um mestre brilhante. Não tente ser um super-herói. Não tente vir até aqui e ter um hobby que torna a sua vida mais divertida, que tome o seu tempo e o consuma. Eu não o fiz para distrações ou para isso ou para aquilo. Eu não o fiz para o mundo. Eu não o criei para impressionar o mundo. Eu não fiz você para fazer as coisas que o mundo caído faz. Ou carregar e tomar parte nos frutos que o mundo produz e carrega. Eu não o fiz para nada disso. Eu os criei para frutificar através do meu Filho, para a minha própria glória. E desta forma, para que vocês, me glorificando, encontrem paz e a maior alegria que brota da cruz. A Deus, pois, a glória para sempre. Ide e dei bons frutos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Querido e amado e bondoso Deus, nós queremos chegar na Tua presença agora, Senhor, para Te agradecer por esse momento tão maravilhoso, Senhor, em que Tu estivesse do nosso lado, Senhor, nos dando força, nos guardando, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos também porque
Tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza nesses momentos difíceis, Senhor, que estamos passando. Entregamos tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Na certeza da Tua grandiosidade, Senhor, do Teu poder, nós entregamos o restante dessa tarde em Tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que Tu nos guie para nossas casas agora, Senhor, e nos leve em segurança, Pai. Entregamos também nas Tuas mãos tudo que foi pensado nesse momento aqui, Senhor. Em agradecimentos, em pensamentos das irmãs em Cristo, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos, na oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.